Olá a todos, estamos aqui no programa Multiverso, no podcast. É o primeiro episódio. Temos aqui connosco o presidente da Sociedade Portuguesa de Ovniologia, Nuno Montes da Silveira. Temos connosco também um convidado, Carlos Alberto Machado, com quem iremos falar daqui a pouco. E temos a mim, Pedro Faria, que vou estar, juntamente com o Nuno, a dirigir, portanto, esta conversa. Vou falar primeiramente com o Nuno. Não sei se querias fazer alguma introdução, como é o primeiro programa. Eu devo dizer que estou bastante satisfeito por finalmente podermos arrancar com esta iniciativa. Era algo que já estava a ser planeado há muito tempo. No fundo, é um programa que se quer o mais abrangente possível. Falar com investigadores, com bons investigadores, saber as suas opiniões, as suas pesquisas, e saber, sobretudo, um pouco mais sobre o fenómeno OVNI, não só em Portugal, no Brasil, como noutros países. E para mim é uma grande honra ter no nosso primeiro programa o Carlos Alberto Machado, porque, em primeiro lugar, é um grande investigador brasileiro. E, em segundo lugar, é uma grande pessoa, porque foi uma pessoa com quem eu estive enquanto vivi no Brasil, durante 6 meses em 2004, e foi uma pessoa que me acolheu em casa como se fosse um filho. Convidou-me para muitos chorões com ele e com a mulher, a quem desde já eu mando também um beijinho. Lembro-me muito do Pisa Fiction, que depois o Carlos poderá explicar melhor o que é. Lembro-me das investigações que fiz com ele, nomeadamente levou-me aos sítios onde o chupa-cabras atacou. E é uma pessoa 5 estrelas, a quem eu devo muito e a quem devo das melhores recordações que trago do Brasil. E, portanto, achei que devíamos convidar o Carlos Alberto Machado para vir falar de um tema que é muito pouco abordado, que é a questão das mutilações humanas. O Carlos, que é uma das pessoas que mais investigou este tema e que, tanto quanto sei, já deu palestras sobre este tema. Tive a oportunidade de ver uma, que foi uma palestra muito boa, e que também, segundo creio, está no processo de escrever um livro. Mas não me vou largar muito mais e vou finalmente dar a palavra a ti, para que possas começar a entrevista ao Carlos. Ok, obrigado, Nuno. Portanto, o Carlos portanto, está aqui no papel do fólogo, não é? Mas, obviamente, portanto, não é apenas o fólogo. Carlos, será que nos podia dar uma ideia da sua formação e, portanto, todo o seu percurso que o conduziu à ufologia? Sim, eu sou professor universitário aqui no Brasil, tenho doutorado em educação, mestrado em educação também, e sou pedagogo, né? Essa é a minha área de atuação profissional. E ufólogo eu sou desde 1982 aproximadamente. Eu criei um grupo em 83, participei de 2 grupos em 81, 82, e criei um grupo em 83 chamado CIPEC, Centro de Investigação e Pesquisa Exobiológica. O intuito desse grupo era investigar ufologia e casos correlatos, aqui na região, a princípio, de Curitiba, onde eu moro. Depois nós fomos estendendo essa atuação a nível de estado e hoje a gente tem várias pesquisas a nível nacional também. Portanto, e o Carlos é também consultor da revista UFO no Brasil. Exato, sou consultor da revista UFO, escrevo cerca de um artigo por ano para a revista e tenho também produções em vídeo sobre o assunto. Eu já tenho 2 documentários, 4 documentários relacionados à fenomenologia OVNI, um sobre o chupa-cabras, seria um 5º documentário, e atualmente eu estou editando um agora, que eu também faço produção de vídeo, né? Trabalhei com televisão. Estou fazendo uma edição sobre círculos muito parecidos com os círculos ingleses, só que tem aparecido aqui no Brasil. E ainda tem o Discos Voadores Imprevisíveis e Polémicos. Então, esses Também. são os documentários de OVNIs, né? São 4 documentários. Inclusive, eu estou colocando todos eles juntos agora dentro de uma mídia só de DVD. Cada um tem cerca de meia hora de duração. Ok, havemos de falar então neles daqui a pouco. Gostava também só de lhe perguntar acerca do livro que já tem publicado, que Olhos de Dragão, Reflexões para uma Nova Realidade. Sim, o livro ele foi feito uma tiragem de 1000 exemplares. Foi uma pesquisa que eu realizei em 97 aqui no Brasil com relação ao fenômeno chupacabras. Quando eu ouvi falar a primeira vez, eu queria deixar claro isso,
essa palavra, chupacabras, que ela foi originária em Porto Rico em 95. Eu, sinceramente, tinha minhas dúvidas. Mas como começaram a ocorrer casos aqui no Brasil em 97, cerca de 25 quilômetros da minha casa, eu me vi na obrigação de dar uma checada e verificar pessoalmente se eram cães selvagens ou algum tipo de animal conhecido, algum animal selvagem. E quando eu cheguei no local, eu percebi que não existia mordedura e sim perfurações nos animais. Era como se alguém ou algo tivesse extraído o sangue daquelas vítimas pela perfuração. Visto isso, eu tive que consultar veterinários que me ajudaram, profissionais especializados que podiam fazer necrópsia, e com essas necrópsias nós constatamos que realmente não havia sangue dentro das vítimas. Ok. E daí isso gerou esse documentário de 90 minutos que eu fiz, chamado Dossiê Chupacabras, e o livro Olhos de Dragão, Reflexões para uma Nova Realidade. O livro, na verdade, é um compêndio sobre o assunto. Eu dividi ele em 3 partes. Primeira parte falando sobre a pesquisa em si, a pesquisa de campo. A segunda parte colocando todas as análises que foram feitas em laboratórios, o que a gente pôde coletar pelos, pegadas, testemunhos. E na terceira parte a gente trabalhou com hipóteses, que daí seriam mais sobre a origem do que poderia ser isso. Okay. Mas antes de falarmos sobre o fenómeno dos chupacabras, eu gostaria de perguntar ao Carlos porque é que ele se envolveu na ovniologia. Qual é que foi o momento decisivo em que disse: este é um fenómeno que me interessa e é um fenómeno que vou dedicar a minha vida a investigá-lo? Tem pessoas que... bom, antes eu comecei a falar com vocês, já respondi perguntas e não... eu queria agradecer inicialmente, né, o fato de eu ser o primeiro convidado. Para mim é uma honra, tá? Claro. Participar do programa de vocês. Eu sou muito... Eu gosto muito do Nuno também, a gente se deu muito bem aqui no Brasil e eu aprecio ele, eu considero ele como meu filho, né? Ele mesmo colocou isso dessa maneira, eu também considero ele assim. A ufologia, ela entrou na minha vida diferente de outras pessoas que eu conheço, pessoas que tiveram algum tipo de experiência. Eu tive experiências, mas as minhas ocorreram posteriormente. Eu me interessei com 13 anos de idade, mais ou menos. Hoje eu estou com 47. Eu vi uma revista... Obrigado. Eu vi uma revista, tipo uma enciclopédia na casa de minha avó, uma cidade vizinha aqui, quando eu era pequeno. E eu vi uma foto que hoje eu sei, é a fotografia da Barra da Tijuca, muito conhecida aqui no Brasil. Uma foto que já levantou muita polêmica, inclusive, lá do Rio de Janeiro. E essa foto eu vi ela e questionei com a minha família. Naquela época a minha família era muito tradicional. Nós nos reunimos sempre no jantar para comermos juntos. E eu levantei a polêmica desse assunto. Foi a primeira vez que eu toquei num assunto no jantar que as pessoas não souberam o que me dizer. Cada um tinha uma opinião diferente. E até aquele momento, tudo que eu perguntava, a resposta era certa, todo mundo concordava. Então esse foi um assunto que me levantou essa polêmica na minha família e me deixou muito curioso e interessado em aprofundar. Então, a princípio, eu entrei por pura curiosidade. Eu fui atrás de livros, de revistas, como eu era muito criança, aqui em Curitiba nós não tínhamos ainda acesso à biblioteca. Para vocês terem uma ideia, a biblioteca pública, naquela época, você tinha que ter 16 anos para poder ter acesso a livros considerados adultos, né? E a gente tinha uma biblioteca separada, então eu ficava meio revoltado com isso, porque eu não tinha acesso aos livros de ufologia. Eu só consegui acesso quando eu fiz 16 anos, né? Então, e para mim foi uma decepção também, porque quando eu encontrei os livros, eles estavam todos recortados, picados, porque as pessoas usavam para fazer trabalhos de escola e naquela época não existia muito xerox, ou o xerox não era muito bom, e o pessoal recortava o livro para fazer o trabalho. Então, mas eu comecei o interesse